Fala galera ligada no canal Biouniverso 1, tudo bem com vocês? Professor Pedro aqui na área. E ó, tá vendo esse fundo aí? Tá vendo esse fundo que tá aqui atrás de mim? Sabe o que isso significa? Vamos estar dando início hoje a uma frente aí, a uma sequência de aulas de um assunto que eu sei que vocês não curtem muito, que eu sei que vocês não gostam muito de estudar, mas que pode ser um diferencial aí para a tua prova, pessoal. Então, se você vai fazer Enem, se você vai fazer aí simplesmente prova da escola ou um vestibular mais específico, depois da vinheta, vem comigo, vamos dar início ao estudo da botânica. E é isso aí, pessoal, tô de volta na área e, como falei, vamos estar dando início aí a uma série de aulas. Aí vou estar liberando algumas aulas aqui no meu canal sobre botânica e, como tudo na vida, temos que começar aí pelo começo, e nesse vídeo vamos estar dando aí uma introdução à botânica, focando em algumas características gerais, um pouquinho de classificação, falar um pouquinho também das vantagens evolutivas e aproveitando essa aula para falar aí um pouquinho sobre os tipos de ciclos de vida dos seres vivos. E é isso aí, pessoal, sem mais delongas, vamos nessa introdução aí à botânica, galera. Primeira coisa, algumas características. Quando nós falamos de botânica, nós estamos nos referindo aos seres do reino vegetal, também conhecido como reino metáfita, alguns pronunciam metafita, tanto faz, ou reino plant, né? Escreve-se plantae, mas a gente pronuncia plant. E quais as características gerais dos seres que pertencem ao reino vegetal? Primeiramente, são seres eucariontes, ou seja, dotados de envoltório nuclear, e multicelulares, ou seja, mais de uma célula, formados por mais de uma célula, beleza? Possuem aí parede celular formada principalmente por celulose. Celulose aí é um polissacarídeo. Inclusive, temos aula de carboidratos aí no canal, uma aula completona. Confere aí se você está precisando de uma força nesse assunto. São também autótrofos fotossintetizantes, ou seja, são autótrofos, são capazes de pegar compostos inorgânicos e, a partir deles, formar compostos orgânicos. Aquele papo de produz seu próprio alimento, beleza, mas vamos lá, vamos pegar um pouco aí mais, vamos dar uma aprofundada aí, né? Um ser autótrofo, vamos colocar de uma forma aí mais certinha, mais redondinha. Um ser autótrofo é aquele que é capaz de pegar compostos inorgânicos e, a partir deles, formar compostos orgânicos. E fotossintetizante porque fazem fotossíntese. E aí é claro, né, pessoal, como tudo na biologia, existe exceção. Existe planta que é considerada parasita. É, professor? É. Mas é óbvio que, a menos que ele te situe num texto e tudo mais, você vai falar de uma forma geral que as plantas são seres autótrofos fotossintetizantes, beleza? Inclusive, esse exemplo aí dessa planta a gente estuda lá na ecologia, na parte de interação entre os seres vivos. Além disso, são dotados aí os vegetais de tecidos verdadeiros. Então, as plantas possuem tecidos verdadeiros. E, inclusive, como já foi aí assunto de questões, é uma característica que diferencia algas de plantas. Lembrando que todas as algas atualmente estão enquadradas aí no reino protoctista, junto lá, por exemplo, com os protozoários, beleza? E uma das características aí, se não a principal, que faz a alga não ser classificada como planta, é o fato de que as algas não possuem tecidos verdadeiros. Mas, professor, não existe alga multicelular? Sim, existem várias algas que são multicelulares. Contudo, ser multicelular não significa ter tecidos. As algas, mesmo as multicelulares, não possuem tecidos. Além disso, as plantas, no geral, elas têm o seu embrião dentro da planta-mãe, e a planta-mãe, inclusive, é responsável por nutrir durante um tempo esse embrião, que é o que nós chamamos aí de matrotrofia. Esse embrião ele é protegido pela planta-mãe e é até nutrido por ela, ok?
E o carboidrato de reserva das plantas é o amido. E isso, inclusive, difere as plantas, não só dos animais, como dos fungos. Tem aquela questão clássica, né? Proximidade dos fungos com os animais, por que é mais do que com os vegetais, enfim. No caso das plantas, o carboidrato de reserva é o amido. No caso dos animais, é o glicogênio, tal qual acontece com os fungos, pessoal. Então, essa questão de comparação aí, às vezes cai. Estou aproveitando aí para dar um bizu, né? Sempre importante aí fazermos ganchos quando estudamos biologia, porque numa prova de Enem, numa prova de vestibular, muitas vezes as coisas caem assim, não cai simplesmente um assunto isolado, ele vai pescando conceitos aí, conteúdos de várias frentes, e você tem que estar preparado. Por isso, estou te entregando aí um conteúdo bem completo. Passando adiante, pessoal, vamos dar uma olhada aí na célula vegetal, né? Não é uma aula de citologia, mas só para que você se situe aí em algumas estruturas da célula vegetal. Primeiro, que geralmente ela tem essa forma aí mais retangularzinha, né? A gente costuma ver a célula animal um pouco mais arredondada, por mais que a gente saiba que não é, só existe célula vegetal assim, célula animal redonda. Não, mas é só para a gente ter uma ideia, né? Para identificar. Então nós temos aqui uma série de estruturas da célula vegetal, beleza? Lembrando que a célula vegetal ela tem uma parede celular de celulose. Essa parede celular ela é externa à membrana plasmática e ela impede que a planta arrebente se ela começa, por exemplo, a receber água por osmose, beleza? Além disso, nós temos aqui o vacúolo de suco celular. E aí, lembrando, não é vacúolo que é exclusivo de plantas. O que a gente vai ter de exclusivo aqui é o vacúolo de suco celular, beleza? Não vai entrar muito no mérito, isso aí a gente deixa lá para o estudo da citologia, mas só para mostrar a vocês. E aqui dentro nós temos algumas estruturas, aqui como essa aqui, por exemplo, que são chamadas de ráfides. E essas estruturas chamadas de ráfides, elas são formadas por acúmulos de cristais, e esses acúmulos de cristais, eles têm como função nas plantas gerarem uma proteção contra a herbivoria, ou seja, protegerem a planta, né, contra um possível ataque aí de um animal que coma plantas. Então, função aí de proteção contra a herbivoria. Tem aí uma célula vegetal só para a gente dar uma olhadinha bem rapidamente. Quando nós falamos aí dos seres do reino vegetal, nós classificamos eles em quatro grandes grupos. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E, como você pode reparar, a grande maioria das plantas pertence ao grupo das angiospermas, beleza? Vê só nesse gráficozinho aqui de pizza que, deixa eu ver aqui qual é o valor, 91, mais de 91, quase 92% das plantas são aí angiospermas. Então, 4 grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E agora nós vamos chegar num momento da aula que é o que eu sempre falo para quem assiste às minhas aulas de botânica. Se você souber isso que está aqui agora, que eu vou mostrar para você, e o próximo slide, que eu ainda vou complementar um pouquinho, você já mata muita questão de botânica. E não é só questãozinha simples que possa ser de uma prova básica da escola, não. Questões do Enem, questões de vestibulares, pessoal. Falando um pouquinho da classificação ou filogenia, nós temos aqui um cladograma. Não vai dar para a gente ficar destrinchando aí sobre cladograma, mas fato é que quanto mais para cá, mais antigo é. E um bizu que eu te dou é o seguinte: aqui, cada tracinho desse aqui está mostrando características que foram aparecendo. Cada grupo que vem depois que a característica apareceu, vai ter essa característica. Então, a briófita tem isso. Depois da briófita, surgiu isso. E aí, a pteridófita, ela tem tudo que surgiu aqui. A gimnosperma tem tudo que surgiu para trás. E assim por diante, pessoal. Então, vamos lá. Nós temos aí uma alga verde ancestral comum. E de cara, nós vamos ter aqui que todas as plantas são embriófitas. Ou seja, como já falei para você, o embrião ele fica lá protegido dentro da planta mãe. Beleza?
Então as briófitas aí, elas já são embriófitas, porém não possuem aí raiz, caule e folha verdadeira, não possuem sequer vasos condutores de seiva, não tem nada demais, beleza? Então as briófitas aí, o que elas vão ter, basicamente, é o embrião protegido dentro da planta-mãe e elas vão ter o gametófito como fase dominante. Por enquanto, só guarda essa informação e ainda nessa videoaula eu vou te explicar o que significa isso. Depois disso, da briófita para a pteridófita, nós já vamos ter o esporófito como geração dominante do ciclo. Também guarda essa informação e ainda nessa videoaula a gente vai entender o porquê. E algo muito importante, a aquisição de vasos condutores de seiva. Qual é a grande importância disso? A questão do tamanho da planta. A briófita não tem vasos condutores de seiva, então o tamanho dela é limitado, porque, por exemplo, água, nutrientes, tem que passar tudo por difusão, célula a célula. Isso acontece, inclusive, passando de célula a célula, pode ser por estruturas, aí, especializações que nós temos que são de células vegetais, chamadas de plasmodesmos, ok? Plasmodesmos. Então, como a briófita não tem vasos condutores de seiva e tem que passar por difusão, o tamanho dela fica sendo limitado, beleza? O tamanho é limitado. Como a pteridófita já tem vasos condutores de seiva, o tamanho, a limitação já não é um problema, digamos assim, a limitação do tamanho. Né? Você até tem algumas briófitas que são grandes, sim, mas a grande maioria das briófitas tem apenas alguns centímetrozinhos. Já na pteridófita, você encontra aí plantas com um tamanho consideravelmente maior, beleza? Exemplo clássico de briófita, musgos. Exemplo clássico de pteridófita, a samambaia, aquela samambaia que muita gente tem em casa. Da pteridófita para a gimnosperma, o que já apareceu antes, a gimnosperma continua tendo, beleza? E o que surge de novo? A semente, beleza? Surge a semente e o tubo polínico, né? Aparece também o grão de pólen, enfim, a gente vai estudando isso daí aos poucos ao longo das aulas de botânica. Semente e tubo polínico. E qual é aqui a grande questão disso tudo? A partir daqui, a partir da gimnosperma, termina a dependência de água para reprodução, ou pelo menos ela diminui drasticamente. Briófita e pteridófita são extremamente dependentes de água para a reprodução, né? No caso, a reprodução sexuada. Gimnosperma e angiosperma, por conta aí do aparecimento da semente, do tubo polínico, né? Já vão ser independentes da água para reprodução. Por que isso? Você tem lá o grão de pólen, a gente vai estudar isso depois, chega lá na parte feminina da planta e forma-se o tubo polínico, por onde o gameta masculino vai chegar até o gameta feminino. Ou seja, não precisei que o gameta masculino fosse lançado, por exemplo, num ambiente úmido, num ambiente aí de água, contendo água, para que o gameta masculino da planta nadasse, se locomovesse pela água até o feminino, até chegar na parte feminina da planta. Com o surgimento aí do tubo polínico, do grão de pólen, o aparecimento aí dessas estruturas, isso não é mais possível. E aqui também aparece a semente, beleza? A semente, que aí nós vamos ver já já algumas funções aí importantes dela. Aqui nós temos que todas essas plantas, tirando a briófita, são plantas vasculares, ou seja, possuem vasos condutores de seiva. A briófita é avascular. Sinônimo disso, traqueófitas, que possuem traqueídes, sinônimo de vasos condutores de seiva. Então, a pteridófita, a gimnosperma e a angiosperma são traqueófitas e a briófita, ela é atraqueófita. Lembrando que o prefixo a significa negação, significa não, beleza? E, por fim, as angiospermas. O que aparece de novo aqui nas angiospermas? Flores e frutos, pessoal. E aí já deixo duas dicas importantes. Quando nós falarmos de flor, você vai relacionar com polinização.
a flor ela tem essa função aí de auxiliar muito na polinização. E o fruto na dispersão da semente, ok? Na dispersão da semente. Lembrando que somente gimnospermas e angiospermas possuem semente. E aqui passando para o próximo esquema, pessoal, novamente nós temos aí esse cladogramazinho, agora com outras informações aí, né, um pouquinho mais completo, só para a gente falar de mais alguns conceitos. Já falei de avascular barra atraqueófita e vascular barra traqueófita, beleza? Já mostrei para você quem tem semente e quem não tem, e agora conceituando aí, usando mais alguns termos. Plantas que possuem sementes são chamadas de espermatófitas. Esperma significa semente. Então, quem são as plantas espermatófitas? Gimnosperma e angiosperma. As outras não têm semente, beleza? Temos também uma classificação em relação às estruturas reprodutoras serem ou não visíveis. Briófitas e pteridófitas possuem as estruturas reprodutoras não visíveis ou pouco visíveis. Por isso, nós chamamos elas de criptógamas. Está aqui escrito, galera, criptógamas. Por que briófitas e pteridófitas são criptógamas? Porque as estruturas de reprodução são pouco evidentes ou não são visíveis, beleza? E já as gimnospermas e as angiospermas. Gimnospermas e angiospermas são fanerógamas. Fanerógamas porque têm as estruturas reprodutoras visíveis, né? Inclusive o prefixo cripto lá das criptógamas significa oculto, ok? No caso das gimnospermas e angiospermas, nós vamos ter as estruturas reprodutoras visíveis. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de estrutura reprodutora de angiosperma, nós estamos falando aí da flor. É, professor? É. Estamos falando da flor visível, certo? Então, fanerógamas, estruturas reprodutoras mais visíveis, bem visíveis. Quem são as plantas fanerógamas? Gimnospermas e angiospermas, que, por sua vez, também podem ser classificadas como sifonógamas. Gimnosperma e angiosperma também são chamadas de sifonógamas. E o que é uma planta sifonógama? É uma planta que tem tubo polínico. E por que esse nome? O tubo polínico também pode ser chamado de sifão. Por isso, sifonógamas. E as pteridófitas e briófitas que não possuem tubo polínico, professor? Ah, essas aí são acifonógamas. Lembra? Prefixo a, negação, não. Então, elas são acifonógamas, beleza? E um outro termo também que eu julgo ser importante para a gente é o termo cormófitas. O que é uma planta cormófita? É uma planta que possui raiz, caule e folha verdadeiras. E quem são essas plantas? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Ah, a briófita não? Não, a briófita tem estruturas que nós chamamos de rizoide, cauloide e filoide. Não tem de fato raiz, caule e folha. Então ela não é cormófita. As plantas cormófitas são pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Beleza, galera? Pessoal, se não ficou claro, deixa aí nos comentários que eu venho dar uma ajuda. Volta o vídeo e revê isso, porque esse pedacinho ele é muito importante. E com isso aqui que eu falei para você, você já mata muita questão de prova. Inclusive prova do Enem, prova de vestibular, até alguns vestibulares mais específicos, ok? E ainda nessa pegada, nós vamos ver aí algumas vantagens evolutivas. Parte delas já discuti com você, só vou retomar aqui agora. E outras nós vamos agora, de fato, falar, aprofundar mais um pouquinho e por aí vai. Algumas vantagens evolutivas da planta. Primeiro, fecundação interna. Independente dos 4 grupos de planta, né, em todos os 4 grupos de plantas, nós vamos ter uma fecundação interna, dentro da parte feminina da planta. Vantagens disso: maiores chances de fecundação. Galera, quando os gametas são lançados no ambiente, são lançados aí para fora do organismo, são lançados externamente,
e ficam no ambiente, você está lançando num local aí, digamos assim, com um tamanho ilimitado, né? Um espaço muito grande. Então, a chance de fecundação, a chance do gameta masculino encontrar com o feminino, ela reduz. Logo, a fecundação interna é uma boa se nós pensarmos nesse quesito aí que eu acabei de falar. Aumenta as chances da fecundação. Beleza? Maiores chances de fecundação com essa questão do gameta masculino chegar lá e entrar aí na parte feminina da planta. Além disso, um menor número de gametas é necessário. Quando são lançados gametas no meio, você precisa de uma quantidade muito maior para compensar o fato de estar lançando lá fora. Para você compensar a menor probabilidade, digamos assim, do gameta masculino encontrar com o feminino. E aí uma dica que eu te dou para a biologia como um todo, isso serve para qualquer ser vivo que lance gametas no meio externo. Não só para as plantas, beleza? A fecundação interna, independente do ser, ela tem essa vantagem, você precisa de menos gametas. Quando a fecundação é externa, para compensar essa menor probabilidade do encontro do gameta masculino com o feminino, você lança muito mais gametas, beleza? Então aí fecundação interna. Os vasos condutores de seiva, como já falei para você, a questão do tamanho da planta, né? Não ter vasos condutores de seiva limita o tamanho da planta, tanto que a maioria das briófitas tem alguns centímetros apenas. Já olha essa gimnosperma aqui. É uma árvore que tem aí dezenas de metros, beleza? E isso só é possível muito por conta da presença de vasos condutores de seiva. Se não tivesse vasos condutores de seiva, nada disso aí, esse tamanho da planta aí, ele não seria possível, beleza? As sementes, galera. As sementes estão relacionadas com a nutrição do embrião. As sementes carregam aí reservas nutritivas, lembrando que o embrião ainda não faz fotossíntese, então precisa dessa nutrição. Dispersão, né? A semente auxilia na dispersão, você tem aí seres que comem a semente e aí levam a semente para outro lugar e deixam cair, ou então mesmo engolem a semente, mas não conseguem digerir, não possuem enzimas digestivas capazes de quebrar a semente, e aí a semente sai lá no cocôzinho deles, nas fezes deles, em um outro lugar aí afastado de onde ele pegou, então está contribuindo com a dispersão da semente. E a proteção do embrião. O embrião ele está lá dentro da semente, e isso confere a ele uma proteção. Beleza? Então aí algumas vantagens da semente. Em relação ao grão de pólen, o grão de pólen, juntamente aí com o tubo polínico, eles vão garantir a independência da água para fecundação. Estou colocando aqui o grão de pólen pelo seguinte, lá na aula de plantas que tem tubo polínico, você vai estudar comigo que o grão de pólen, quando ele sai da parte masculina e chega na parte feminina, ele vai determinar aí a formação do tubo polínico, beleza? Então isso tudo aí está ligado à independência de água para fecundação. Agora cuidado, é independência de água para fecundação, para reprodução. A planta continua precisando de água para vários outros processos dela, beleza? Não vai me colocar numa prova que gimnosperma e angiosperma não precisam de água. Não, precisam. A independência de água é para reprodução, beleza? Para fecundação. Além disso, a dispersão dos gametas masculinos, né? O grão de pólen, ele também contém dentro dele uma célula que vai originar os gametas masculinos de gimnospermas e angiospermas. E esses gametas masculinos, essas células, podem ser levadas de uma planta para outra através de uma série de agentes polinizadores. Pode ser o vento, pode ser um inseto, pode ser um pássaro, enfim, e por aí vai. E isso, essa questão dessa polinização cruzada, ou seja, por exemplo, uma abelha pega o pólen aqui e leva para uma outra planta que está mais distante. Isso confere aí, garante a polinização cruzada. E para que isso é importante? Pela variabilidade genética. Se a planta ela se autopoliniza, se tiver aí uma autofecundação, vai gerar descendentes idênticos, sem variabilidade genética, e variabilidade genética é algo vantajoso, então a polinização cruzada tem essa função aí de garantir a variabilidade genética. Beleza?
O fruto, já te dei esse bizu, dispersão da semente. Os frutos, que são exclusivos aí das angiospermas, eles vão atrair seres, atrair, por exemplo, pássaros, né? Por quê? Tem a polpa suculenta, tem cores vistosas, então tudo isso vai ser aí atrativo para alguns seres, beleza? E a flor, ligada aí com a dispersão, atrai polinizadores. Por quê? Você tem flores que têm pétalas vistosas, né? Possuem glândulas odoríferas, e essas glândulas odoríferas vão liberar substâncias aí que vão atrair também polinizadores. Então aí a flor está relacionada com a dispersão do pólen. Então, resumindo, como já falei para você, o fruto ligado à dispersão da semente e a flor está ligada à polinização. Beleza? Galera, eu sei que a aula já está ficando um pouquinho longa, mas como eu falei, conteúdo super completo para você poder acertar qualquer questão do assunto, mas já estamos nos encaminhando para o final. Vamos falar rapidinho só sobre os tipos de ciclo de vida dos seres vivos, que é uma aula que pode ser dada aqui, poderia ser dada na introdução à biologia, enfim, quando a gente falasse de algas, mas vamos dar aqui, vamos falar mais alguns minutinhos aí sobre os ciclos de vida. E são três tipos. Primeiro deles que a gente vai ver é ciclo haplobionte-aplonte ou aplôntico. O que isso significa? Haplo, lembra? Então, haplobionte significa que nós temos um único indivíduo adulto e aplonte, haplo, um indivíduo adulto, e esse indivíduo adulto, ele é haploide. Se liga, haplobionte, aplonte. Haplobionte, haplo 1, um indivíduo adulto. Aplonte, haplo 1, e esse indivíduo, ele é haploide, ele é N. Exemplo clássico disso, os fungos. Os fungos realizam esse tipo de ciclo. Então dá uma olhada para cá. Você tem o organismo adulto que ele é haploide. Então, para originar gametas, ele vai sofrer mitose. Já é uma célula N, não tem como sofrer meiose. Vai sofrer mitose formando os gametas N. Os gametas vão fecundar, dando origem ao zigoto 2N. E o zigoto vai sofrer a meiose, que nós chamamos de meiose zigótica. E posteriormente nós vamos ter aí o desenvolvimento do organismo haploide, né? O organismo adulto haploide. Então guarda isso. O organismo adulto, por mitose, origina os gametas. Gameta N com gameta N fecundou zigoto 2N. O zigoto sofre a meiose, e a meiose ela é zigótica, formando o indivíduo N, que vai dar origem aí ao organismo adulto, que é haploide. Ciclo haplobionte-aplonte, ok? No caso aqui, o segundo ciclo vai ser o ciclo onde nós nos enquadramos. Ciclo haplobionte-diplonte. Haplobionte, nós temos um tipo de indivíduo adulto e esse indivíduo ele é diploide, 2N, beleza? Ele é diploide. Então como é que funciona? Nós temos aí o organismo adulto diploide, ele forma gametas por meiose, beleza? Lembra? Nós formamos gametas por meiose, né? No nosso caso, a mitose serve para tudo, exceto a formação de gametas, que é por meiose. E como a nossa meiose é para formar gametas, nós chamamos essa meiose de meiose gamética. Anota isso, pessoal. Aliás, é sempre bom você ir anotando tudo que está sendo falado, parar, copiar os esquemas, porque aí você já sai da videoaula com o teu resumo pronto. Depois é só revisar e meter bronca nos exercícios. Então, voltando aqui. O organismo diploide sofre a meiose gamética, dando origem aos gametas. Um gameta N, outro gameta N, juntou, fecundou, vai dar origem ao zigoto 2N. Esse zigoto sofre mitoses e vai dar origem ao organismo adulto posteriormente, beleza? Ciclo aí haplobionte-diplonte, que é o nosso caso. E por último, o ciclo que envolve aí os grupos de plantas, que é o ciclo
haplodiplobionte, onde nós temos uma alternância de gerações ou metagênese, na qual nós vamos ter dois indivíduos alternantes. Um que vai ser diploide, outro que vai ser haploide. Então aqui, ó, haplodiplobionte. Você tem dois indivíduos. Um indivíduo vai ser diploide, 2N, o outro indivíduo vai ser haploide. E esse é o tipo de ciclo que ocorre nas plantas e nas algas. Como é que funciona? E aí eu recomendo que você tenha muita atenção, porque cada grupo de planta vai ter as suas particularidades na hora de nós estudarmos o ciclo de reprodução sexuada. Porém, se você já dominar esse genérico aqui, já vai facilitar a tua vida em muita coisa, meu filho, minha filha, então presta atenção. Organismo adulto diploide é o que nós chamamos de esporófito. Caramba, professor, é aquele tal de esporófito, gametófito, aquilo que você falou ainda há pouco? Isso! Agora nós vamos entender o que é. Nós temos dois organismos adultos. Um é o esporófito diploide e o outro é o gametófito haploide. O esporófito, galera, chuta para mim. Esporófito vai originar o quê? Isso mesmo, esporos. Ou seja, nas plantas, o esporófito, ele sofre a meiose e origina os esporos. Então, nós temos o esporófito, que é o organismo adulto diploide. O esporófito, o organismo diploide, sofre a meiose e forma os esporos. E aí, né, galera? A meiose que forma esporos vai ser a meiose espórica. Meiose espórica, que forma esporos. Beleza? Esses esporos, por mitose, vão sofrer lá, mitose, vão originar o gametófito, que é um organismo haploide. É a geração aí haploide N. Galera, chuta para mim. Gametófito vai originar o quê? Gametas. Só que o gametófito, ele já é haploide, ele já é N. Então ele não vai sofrer meiose. Ele vai originar os gametas por mitose. Ou seja, em plantas os gametas são originados por mitose. E aí você tem os gametas haploides, gameta N, puf, fecundou, N com N, 2N. Esse, né, o zigoto 2N, vai dar origem ao embrião, que vai dar origem ao indivíduo. E aí, por mitose, vai dar origem ao organismo adulto. Então perceba uma coisa aqui, galera, cuidado. O esporófito vai gerar os esporos por meiose. E os esporos vão originar o gametófito. Então, cuidado. Ah, os esporos originam o esporófito. Não! Olha para o ciclo. O esporófito sofre a meiose espórica, forma os esporos. Os esporos, por mitose, originam o gametófito. O gametófito, que foi originado dos esporos, sofre mitoses e forma os gametas. E os gametas vão fecundar, originando aí um zigoto 2N, que por fim vai acabar originando o que? O esporófito diploide. Então toma cuidado com isso. E aí, como eu sei que vocês sempre gostam de ter por escrito, às vezes tirar uma foto dos slides, tirar print, enfim, coloquei algumas observaçõezinhas aqui para a gente terminar. E aí perceba o seguinte, observações. Se vai de N para N, tem que ser por mitose, né, galera? Uma célula, lembra, a meiose, ela quebra aí o número de cromossomos no meio. Nós, por exemplo, seres humanos, somos 2N igual a 46. Quando nós sofremos meiose, as nossas células, os nossos gametas, que são formados por meiose, não vão ter 46, mas sim 23 cromossomos. Então, se você tem uma célula que já é N, você não quebra pela metade isso, não tem como. Se vai de N para N, é por mitose. Em contrapartida, se vai de 2N para N, é meiose. Porque aí você, ó, tava 2N,
Dividiu o número de cromossomos aí, reduziu a metade. Então é por meiose. Professor, de N para N, mitose. De 2N para N, meiose. E de 2N para 2N? Seria a mesma coisa aqui, mitose. Beleza? Outra coisinha. O esporo, quando germina, origina quem? O gametófito. Fica ligado nisso. O esporófito vai originar por meiose os esporos, meiose que nós chamamos de espórica, em qualquer grupo de planta, beleza? Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. O esporófito sofre a meiose espórica e origina os esporos, beleza? O esporófito é diploide, ele sofre a meiose e origina os esporos, que são haploides. E o gametófito, por mitoses, origina os gametas. Lembra? O gametófito, galera, ele já é haploide, ele já é N. Então ele não tem como sofrer meiose, ele vai sofrer mitose e através de mitoses o gametófito, originar os gametas. Show? Foi, pessoal? Por último, galera, prometo que é a última coisa que a gente vai ver nessa aula, a evolução do ciclo de vida nas plantas. Como falei para você, nós temos o esporófito e o gametófito. Beleza? Repara que aqui ele está dizendo, está mostrando para a gente a relação de predominância, de dominância, né, de duração do esporófito e do gametófito. Repara o seguinte, em briófitas, o esporófito não é a fase dominante, é o gametófito. Em briófitas, quem domina, quem manda na parada toda lá é o gametófito. Ele é a fase dominante. A partir de pteridófita, essa relação já inverte. O esporófito passa a ser dominante e ele é cada vez mais dominante. Beleza? Em briófita e somente em briófitas o gametófito é dominante. Em todos os outros grupos, o esporófito é dominante e o esporófito é cada vez mais dominante. Isso já cai em prova. Por quê? O que é que você vai colocar? Simplesmente que o esporófito ele se mostrou mais vantajoso para a ocupação das plantas no ambiente terrestre. Ponto. Que inclusive foi o padrão de resposta da prova. Então, vou repetir, galera, isso é muito importante. Somente em briófitas o gametófito é a fase duradoura. Em todas as outras, em pteridófita, em gimnosperma e em angiosperma, quem é a fase duradoura é o esporófito e ele vai ficando cada vez mais dominante. Então era isso, pessoal. Deixando aqui o meu muito obrigado por você ter assistido essa videoaula. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou vir aqui para te socorrer. E claro, né, galera? Não deixe de dar aquela valorizada no trabalho, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando com os seus amigos. E se quiser alguma videoaula específica, deixa aqui a tua sugestão. Nos vemos na próxima aula de botânica. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.